Visto de Fora. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora com Begonha Inigues e com Olivier Bonamici. Bom dia. Bom dia da Liberdade. Bom dia. Neste programa que é emitido no dia 25 de abril. Este é um programa da liberdade. Vocês sentem-se livres para exprimirem a vossa opinião, não é? Sempre. Exato. Sempre. Muito livres. Acho que Olivier e eu somos pessoas muito livres e bastante frontais. Muito bem. Isto é um dia... Cite a liberdade e a sorte de vivermos na Europa, porque eu, muitas vezes, quando falamos das falhas das nossas democracias ocidentais, e tem falhas, evidentemente, mas não deixam de ser democracias e não deixa de haver a liberdade, que é algo que às vezes não temos uma tendência para nos esquecer desta sorte de dizermos com liberdade as nossas opiniões, de dizer mal dos nossos governantes sem serem presos. Só possível em democracia. Isto é importante. Como? Só possível em democracia, Exatamente. É? Às vezes nunca é preciso esquecer isso, a minha opinião. Sim, e temos de lembrar aos nossos filhos sempre e às gerações, as pessoas que não viveram, ok, momentos assim difíceis. Nós nunca vivemos também, por sorte, ok, mas nascimos mais perto da altura da ditadura. Exatamente. Mas as novas gerações realmente não sabem o que é viver sem liberdade, e é muito importante lembrar isso. Preservar isso mesmo. Daqui a instantes vamos voltar a falar do 25 de Abril neste Visto de Fora. Vamos avançar por agora com a análise dos temas que dominam a atualidade europeia. Euronet Plus. Haverá novos sinais positivos na Europa. Finalmente desbloqueado o empréstimo de 95 mil milhões de euros à Ucrânia. Olivier, teremos uma nova era na Europa, sinais mais positivos para a Ucrânia? Sim, sem dúvida nenhuma, para já a grande derrota dos simpatizantes das teorias da conspiração, diria dupla derrota, porque após a primeira derrota, já falamos na semana passada de Orbán, e os grandes especialistas da conspiração diziam que com Magyar ia ser a mesma coisa, e afinal não foi. Até mais uma derrota, e estou sempre contente com derrotados as teorias da conspiração. E então não, afinal não é Orbán, é Magyar, é outra política. E sim, é uma boa notícia para a Ucrânia, porque afinal Orbán bloqueava tudo, e eu espero que seja uma lição sobre a política europeia estrangeira, porque isto não pode continuar a haver esta questão, na minha opinião, da unanimidade sobre as questões de política estrangeira. Um país não pode bloquear todo o movimento, porque neste caso, vamos imaginar, sei lá, uma pessoa como Orbán, a Europa não avança e não defende as suas ideias por causa de um país. Não, eu espero que seja uma grande lição para a União Europeia. Begonha, acreditas que com desbloqueado este empréstimo, com esta, vou usar mesmo essa expressão, com esta nova era na Europa relativamente à Ucrânia, está mais perto a adesão da Ucrânia à União Europeia? E o fim da guerra também? Eu penso que sim, eu penso que isto abre caminho, é um primeiro passo, e é muito importante porque pensemos numa coisa, o Orbán ainda continua, porque ainda não tomou posse o novo primeiro-ministro, mas realmente xa, com esta derrota dele nas eleições de outro dia na Hungria, realmente xa se abre este caminho de dizer há pouquíssimo tempo que foram as eleições e já temos este desbloqueio e já temos esta confirmação de que a UE, a União Europeia, tem previsto desembolsar 45 mil milhões de euros já este ano, em 2026, para a Ucrânia, e a mesma quantidade em 2027. Então, é uma excelente notícia e sim, eu quero acreditar que é um primeiro passo para a adesão da Ucrânia à União Europeia. Mesmo com a nova liderança na Bulgária, também um pouco mais a pescar os olhos a Moscou, não acreditas que terá o mesmo impacto que teve Viktor Orbán no bloqueio às decisões europeias? Não, porque neste caso da Bulgária tudo indica que vai haver bloqueio à partida. Mas o problema do Orbán era mesmo a questão do bloqueio, não é? Agora, de facto, isto é o que é ótimo para a Ucrânia, que estava à beira da falência, um dinheiro que dá muito jeito. E depois eu diria que além disso, para mim e para a questão da Europa, o facto de agora assumir completamente tudo ao nível militar e ao nível financeiro. Podemos, após a saída dos Estados Unidos,
há quem dizia que a Europa não ia conseguir assegurar, lá está, a fase seguinte e afinal conseguiu cumprir e responsabilizar-se a Europa. Portanto, temos bem uma nova era, não acreditas em novos bloqueios, mesmo que haja algumas lideranças que ainda estão de olhos postos em Moscovo. Com uma nova liderança da Bulgária, como se diz, o novo primeiro-ministro estará mais alinhado com Moscovo. Não acreditas em novos bloqueios? Não. Eu non, tamén concordo con Olivier, non acredito en novos bloqueios. É moito diferente esta nova lideranza na Bulgaria. É verdade que é populista, en fin, temos de ter certos cuidados, né? Tamén non ser tan, non dar por feito, non é? Xa isto, non é? Mas é moito diferente o caso da Hungría. É que a Hungría, o peso da Hungría, o peso que estaba a ter a Hungría e a súa negação de todo, ese bloqueio, estaba a durar moito tempo. E que é significativo isto. É moito significativo isto de gañar as eleições na Hungría un novo líder e 2 semanas depois xa ter este acordo e esta aprobación definitiva para asegurar todo o tema do empréstimo à Ucrânia. Sem dúvida, portanto, é bastante claro. É sem dúvida um dos grandes temas europeus da semana, a par das propostas da Comissão Europeia, que avançou com um conjunto de medidas para combater a crise energética. Olivier, ouvimos responsáveis de Bruxelas a falar de partilha de carro, utilizar mais o transporte público, a propor o encerramento de edifícios públicos. É assim que se combate uma crise energética como a que vivemos? Mas não é fácil para Bruxelas, porque é um equilíbrio que não é evidente tomar medidas para pessoas, aliviar o dia a dia e, ao mesmo tempo, acelerar a transição energética, porque, na verdade, obrigado Donald Trump, porque ele tornou-se uma espécie de médico do clima, porque é uma espécie de forma involuntária, porque através da guerra do Médio Oriente, ele contribuiu, eu diria, para que toda esta política seja acelerada. Ou seja, nunca mais fez sentido a transição ecológica como agora. É pena que seja por causa de uma guerra, mais uma vez, mas eu acho que as pessoas, cada vez mais, e os governos abram os olhos. Eu acho que fico contente que eu espero que ainda não seja uma questão ideológica, porque isto, às vezes, sobretudo a questão da extrema-direita, que eu não quero admitir estas coisas, muitas vezes, não é? Esta necessidade da transição ecológica, mas eu acho que neste momento é muito complicado negar um pouco tudo isto, que temos que acelerar e, ao mesmo tempo, lá está, ajudar as pessoas mais carenciadas. Isto é, de facto, este equilíbrio que é difícil, mas não há. Eu acho que o rumo está traçado e eu acho que todos os países europeus têm noção disso. Begonha, mas o europeu comum que necessita da sua viatura, que necessita do seu carro, eventualmente não tem alternativas de transportes públicos, percebe estas ideias de abandona o seu carro, vá de transporte público? Como é que tu observas o conjunto de propostas da Bruxelas? Boa pergunta, porque por un lado temos as organizações de enerxía verde europeias eloxiaran, como é normal, Exato. as propostas. Era previsível, não é? Os políticos tamén están moito contentes por ter chegado a este principio de acordo, por estar todos en sintonía, mas tú preguntas, e para o europeo común? E eu diría, acrescentaría, e para o europeo do sul da Europa? Porque tamén há moita diferenza se nos viaxamos pela Europa, pelos países da Unión Europea máis ao norte, e vemos que os transportes públicos funcionan mellor, até no meu país, ok? Funciona. Eu agora que estou máis tempo da parte, calla así, da parte da Galiza, eu vexo unha diferenza brutal con Portugal. Então, en Portugal, estamos a falar de Portugal, en Portugal é moito difícil cumprir isto, porque primeiro, é un tema tamén cultural, o de partillar carro. Por exemplo, en España se faz moitísimo. Eu teño colegas que no traballo que partillan carro para vir, o que há até autocarros da propia entidade, ok, para vir a traballar desde outras localidades. E então as persoas non veñen de carro, ok, mas iso en Portugal é difícil. E depois os transportes públicos, cando tú tens unha excelente ou unha boa rede de transportes públicos urbanos en diferentes cidades, urbes, é moito fácil vir a traballar ou ir a traballar de transporte público. Mas que acontece en Lisboa, no Porto, en Coimbra, é dizer, en diferentes cidades, não é? Sobretudo nas periferias, que claro, precisam de ir para o centro, nas não tem periferias transporte. das áreas das grandes cidades portuguesas é praticamente impossível, porque as persoas teñen unha auténtica luta diaria
para ir trabalhar. Ou Portanto, seja, o primeiro que teñen de ver os políticos é como solucionar isto. concordas, É dizer, Olivier, com este ponto? Primeiro resolver as dificuldades das pessoas e depois avançar para esse tipo de medidas? Não, porque eu nunca ouvi ninguém na União Europeia dizer abandone os seus carros. Portanto, eu não quero entrar nesta demagogia. Não, mas na verdade ninguém diz. Portanto, onde é que está escrito? Sim, mas é uma que... sugestão para... Também, sim, mas ninguém... Não mas é ninguém faz abandonar, não é? Não é mas ninguém obrigatório. faz a sugestão abandone os seus carros. Ninguém. Portanto, eu não vou responder a uma questão que não existe. Portanto, um discurso que não existe. Em Bruxelas ninguém diz, ninguém. Pode haver alguns movimentos ecologistas radicais que dizem isto, mas também nunca vi, não sei, abandone os seus carros, não vi. Agora, o que acontece é que eu acho que tem que ser adaptado em função da necessidade e quando é possível, de facto, tem que ser usado menos o carro, parece óbvio, não é? E a questão é possível. Eu dou rapidamente um exemplo concreto. Desde este ano, eu, para um órgão de comunicação social para o qual eu trabalho, que trabalho cada vez mais a partir de casa, e resultado, eu não faço 30, 40 km por dia que eu fazia antigamente, e podem imaginar a poupança que eu tenho, e de facto eu acho que através de alguns trabalhos que é possível fazer, se deve fazer. Mas Begonha, tu para falas, concluir. Olivier, tu falas de ti, mas é que há muitas pessoas, Mas não estou a Olivier, dizer a o pergunta contrário. do Sérgio, Mas a pergunta do quem é que obriga, Sérgio mas quem é que é obriga estas pessoas? pertinente. A pergunta do Sérgio é pertinente, porque há muitas pessoas que não têm outra hipótese. Mas Então quem é eu que os penso que aqui obriga? não se trata... Aqui Não não, estou a se trata de entender. fazer Não, política. não é obrigação, é pelo menos a ideia, se as pessoas percebem este tipo de ideias quando não têm alternativas. Begonha, Claro, conclui. porque as pessoas devem ter alternativas. É dizer, primeiro devem ter alternativas. É verdade que estas políticas sí que se teñen de implementar e independentemente de que estesen ou non estesen cumpridas as condições. Mas é importante tamén as persoas que teñan alternativas e entón da parte dos políticos locais, da parte do goberno portugués, tamén incentivar isto e, sobretudo, por facilitar os cidadaos que teñan alternativas de transporte público. Muito bem. Incentivos fiscais tamén para o tema de economía verde, o que? Está feito o olhar para os temas que dominam a atualidade europeia. A Euronet é uma parceria Renascença, aliás, o Visto de Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano, Zagreb. Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Tal como anunciado, vamos falar do 25 de Abril, mas com o vosso olhar, a vossa perspectiva, visto de fora. Em França, Olivier, como é que se olha para o 25 de Abril? Com um profundo desconhecimento. O que é uma pena. Sim, exatamente, uma pena. Mas isto tem a ver com um fator importante. Em França dá-se muito mais atenção à Espanha e à Itália. A Espanha por duas razões. Eu diria, primeiro, porque é o país onde os franceses passam mais de suas férias no mundo, que é o país vizinho, portanto é a Espanha. Os franceses vão sobretudo à Espanha e depois da Itália. Portanto, são os dois países, eu diria, onde conhecem melhor por causa das férias, sobretudo, não é? E depois, através do poder de Franco e de Mussolini. Franco e Mussolini fazem parte do programa escolar em França. Os 50 anos da morte de Franco foi muito, mas muito falado em França, nas revistas, nos jornais, nas rádios, etc, etc. O Mussolini também, por isso, o impacto com o fascismo e na Segunda Guerra Mundial. Salazar, não. Tu vais dizer, eu diria... Sim, qual é a imagem de Salazar em França? Ninguém conhece. Não, mas ninguém conhece. Não, o grande público não conhece. O Franco, o Mussolini, sim, mas tu vais fazer uma sondagem na minha cidade, quem é Salazar, eu acho que há talvez 10% das pessoas, ou 10%, estou a exagerar, mas 20% que conhece. E quando faz a sondagem sobre o Franco e o Mussolini, toda a gente conhece Franco e Mussolini. Portanto, primeiro, o desconhecimento. Agora, o que está a mudar um pouco é que está a mudar porquê? Porque Portugal está na moda em França e nos países francófonos em geral. Há de facto a questão de dizer, mas agora vamos ver a história. Porque o 25 de Abril em si é conhecido em França, nos países, que é a tal revolução. Mas parece que não houve antes da revolução, entende? Ou seja, o 25 de Abril se conhecem, mas o que é que aconteceu antes? O que é que havia antes? Portanto, há um desconhecimento da história mas recente de depois estão Portugal. a mudar aos poucos por causa agora de Portugal ser um país na moda. Acredito que em Espanha a visão será diferente, Begonha, sobre o 25 de Claro Abril. que é diferente. Sempre foi, é e será. Por quê?
Porque temos de lembrar aqui, neste dia tão bonito e tão significativo, que o Zeca Afonso, o autor de Grândola, Vila Morena, o himno do 25 de abril, precisamente trabalhou muitíssimo na Galiza meses antes, é dizer, estreou-se o Grândola Vila Morena em Santiago de Compostela. Exatamente, aliás, o 25 de abril é celebrado em muitos pontos da Galiza, claro, não é? Exato. Então, exatamente, e em Pontevedra, por exemplo, ele deu concertos, pode-se ver esta informação nas redes sociais. Na altura, quando eu era correspondente, eu fiz inúmeros artigos e também reportagens para a rádio e em Espanha a contar tudo isto, ok? As pessoas sabem e hoje aparecem artigos na imprensa galega a falar disto, a lembrar o dia de hoje, é dizer, as pessoas lembram-se, e há muitos galegos também que passam do outro lado e passam neste fim de semana tão especial para também viver este momento de festa. É verdade. Com os portugueses. Eu já vi muitos galegos a celebrar o 25 de abril na cidade do Porto, por exemplo. Sim, é mesmo assim. Por isso a afinidade. E depois pensem uma coisa, que Portugal e Espanha éramos diferentes países, mas estávamos, além de estar na Península Ibérica, tínhamos ditaduras similares. E então primeiro foi Portugal, não é? Com a Revolução, no 74, e um ano depois foi Espanha. Por isso Espanha estava também a olhar muito na altura para Portugal, nesse momento, para ver como é que se desenvolvia tudo. Por isso vamos da mão também nisto, Portugal e Espanha. Muito bem. Maior natural conhecimento do 25 de abril em Espanha do que em França, mas como o Olivier dizia, em França, Portugal está na moda e, portanto, a história será certamente mais estudada, mais conhecida nos próximos tempos. Vamos avançar para o índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. E já que estamos a falar do 25 de abril, eu hoje tenho a seguinte pergunta. Não vale consultar internet, não vale consultar dados neste momento. A minha pergunta é: em que dia da semana se deu a Revolução do 25 de abril de 74? Que dia da semana era? Segunda, terça, sábado, domingo? Vocês sabem? Resposta rápida. Ai, meu Deus. Domingo. Domingo, diz Olivier. Begonha, não consultes os dados na internet, por favor. Não, prometo que não estou a consultar e de facto estou a pensar. É dizer, não... Tem que ser rápido. Não sei, as pessoas saíram à rua como loucas, mas poderia ser perfeitamente um dia normal. É dizer, isso não tem nada a ver. Então achas que foi que dia da semana? Estás a dizer? Sim, não sei. O Olivier disse domingo. Sim. O Olivier disse domingo e para ti? Não, e para ti? Eu penso que foi durante a semana. Mas não sei o dia. Muito bem. Foi uma quinta-feira, 25 de abril de 1974. Foi uma quinta-feira. A Revolução deu-se de quarta para quinta. De facto, do ponto de vista militar, se calhar, faz mais sentido tentar surpreender num dia comum, num dia de semana, claro, num dia de trabalho. Ficam com esta nota. O dia 25 de abril de 1974 foi uma quinta-feira. A Revolução deu-se de quarta. Hoje, como é sábado, não há revolução nenhuma. Sim, a revolução do fim de semana. A revolução do fim de semana. Espanha 1, França 0. Muito bem. Vamos avançar para os negativos e positivos. Negativo da semana para ti, Begonha. Sim. Pois algo que acontece en Portugal e dame moita pena cando eu adoro facer compras no supermercado, porque como lle acontece a Olivier, gosto moito de cociñar, gosto moito tamén de ver... Acho que o Olivier gosta máis de comer, as non? Compras. Non, mas tamén gosta de cociñar, porque normalmente os que gostamos de comer tamén gostamos de cociñar, de ver os produtos, escoller. Mas, olla, unha coisa que dame moita pena nos supermercados en Portugal é ver as persoas cada vez comprar máis produtos xa preparados, encomendarse a cada vez máis comida e até en grandes superficies, e depois cando comprar pouca fruta e poucos legumes, e iso acho que ten a ver, mas estou a ver máis nos últimos tempos pela subida dos prezos, ok? Porque xa viran como que subiu a fruta, os legumes, hortalizas, é dizer, é moito máis barato comprar outras coisas, e eu vexo cando estou na fila no super, eu vexo as persoas, non sei se facen vocês, mas eu adoro ver o que compran os outros. E realmente estou a ver, o meu carro normalmente está cheio de moita coisa variada, non é? Sim. Porque son moito maniática niso, legumes, frutas, peixe, carne, en fin, de todo. Mas vexo as outras persoas, moitas persoas, cada vez a comprar menos fruta, menos legumes, e acho que ten a ver con o preço. Com os preços. É o teu negativo da semana e o teu, Olivier? O meu é comida, positivo e negativo. Esta semana para mim será comida. O
comida em Portugal faz muita confusão a questão do bife bem passado. Ou seja, é uma loucura para mim. É o que eu chamo de crime gastronómico. Ou seja, mesmo eu de origem italiana, na Itália, sabem que o primeiro crime gastronómico para um italiano é quando vê uma pessoa comer uma pizza com ananás. Certo. É um crime na Itália. Ou pôr ketchup, não dá. Fazem Ou ketchup. Isto é um crime também. Para mim, bife bem passado é um crime. E o que é engraçado, como parece a sola de um sapato, e o que é inacreditável é que nos Açores tive um dia com uma pessoa que comete este crime de comer um bife bem passado, e estava comigo, e ele sabe que eu passo-me da cabeça quando ele pede isto, e eu digo, não, à minha frente tu não vais fazer este crime. E ele pede o bife nos Açores bem passado, e eu juro pelo amor dos meus filhos, o homem recusou. O patrão recusou. Muito bem. Uau, adorei. O patrão diz, eu peço desculpa, mas na minha casa não há bife bem passado. Não há Eu bife. não cometo este crime de maltratar o bife. E adorei, porque o meu amigo ficou todo lixado e teve que comer o seu bife mal passado. Não há bifes bem passados neste Visto de Fora. Vamos para o teu positivo da semana, Begonha. Dúas coisas. Primeiro, o grande número de peregrinos que están a chegar a Santiago de Compostela e en cualquier altura do ano. Non estamos en Ano Santo, que para o ano, próximo ano será Ano Santo de novo, e ni imaginan diante do meu escritorio onde eu traballo, estou a ver pasar todos os días peregrinos pelo camiño francés, e é incrível, mas desde as 8 da mañá, 9 da mañá, 11 da mañá, todos de diferentes idades, nacionalidades, e estamos en abril. Por tanto, é incrível. Saben que eu adoro todo o que ten a ver con o Camiño de Santiago, e este fenómeno non para de crecer. E depois outra coisa que eu teño moitas saudades, e teño de dizer cá, porque eu adoro de Portugal tamén, vou falar algo de comida, das ervas aromáticas, da cociña con as ervas aromáticas. E eu cando teño de cociñar aquí, non teño, por exemplo, eses coentros que eu encontro en Portugal, que até faço a sopa, xa con un bocado de coentro. Eu preparo as ameixoas a bollar o pato e non teño os coentros, ou non teño esas salsas, esas gamiñas, e que ni imaginan o que non ter para cociñar. Estou tan habituada a cociñar xa con ervas aromáticas ao estilo portugués, que agora non teño para cociñar. E entón o mellor são as ervas aromáticas e toda esta cultura precisamente do sabor, ese sabor portugués, que eu teño tantas saudades, cá. Ninguém imagina. Faço aqui um apelo. Levem coentros e ervas aromáticas à Galiza para a Begonha Iniguez. Olivier, o teu positivo da semana. Bem, o meu positivo é um prato que, sinceramente, eu não conhecia, apesar de haver muitos em França, mas come-se muito pouco em França, mas também em Portugal não se come muitas vezes, mas são as lapas. É uma coisa extraordinária, é uma maravilha para mim. Eu comi isto esta semana em Sesimbra. Sabem como é que é engraçado? Em francês, lapa se chama chapéu chinês. É engraçado, de facto é a forma do chapéu chinês. E comi em Sesimbra lapas assadas, portanto, com manteiga, alho, e lá está, e com salsa, mas que é uma coisa extraordinária. E com uma cerveja fresquinha ao mesmo tempo. Tu estás lá, tu fechas os olhos, o sol bate na tua cabeça, tu tens uma boa conversa, uma cerveja na mão e uma lapa na boca. É a felicidade. Boa sugestão para este fim de semana, para este 25 de Abril, com lapas, mas sem ervas aromáticas e sem coentros. Terminou este Visto de Fora. Obrigado, Olivier Bonamici. Obrigado. Obrigada. Feliz 25 de Abril. Bom 25 de Abril. Eu sou o Sérgio Costa. Regressamos na próxima semana. Visto de Fora.